Obrigado a todos pela presença. Obrigado, Rogério, pela participação. Quero agradecer a Cecília, agradecer ao Cal, em nome da Cecília, por ter, mais do que aceito, por ter se envolvido e desenvolvido essa conversa, desse debate. Na Casa Cor, desse ano, nós fizemos essa sala de palestras organizada pela Terra Chile, e nas primeiras semanas falamos muito de arquitetura. Na semana passada falamos sobre urbanismo e Belo Horizonte, a cidade que queremos. E essa semana, então estamos com um debate mais objetivo do ponto de vista político. E agradeço, então, a participação nesse momento do Rogério. Muito obrigado, Rogério. Agradecemos à Casa Cor, Minas Gerais, e gostaria de convidar a presidente do Calminas para os seus pronunciamentos. Boa tarde a todos. Agradeço aqui a presença do Rogério Correia e a sua assessoria. Agradeço a todos presentes pelo envolvimento na causa, nas causas que hoje falaremos, né? Causas que interferem na vida das pessoas, assim como arquitetura e urbanismo. E é com muita satisfação que estamos aqui hoje debatendo os temas de grande relevância para a população. Que seja um momento de discussão saudável, né, que acrescente a todos que vieram e estão aqui presentes, dedicando um pouquinho do seu tempo para falar desses temas de tanta relevância. Muito obrigada. Obrigada, Cecília. Daremos início ao Construindo a Cidade de Manhã, com a participação do candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, a quem eu vou passar a palavra, Rogério Correia, que terá 20 minutos para expor suas 3 principais metas urbanísticas ou mais para Belo Horizonte dentro dos temas propostos. Rogério. Obrigado. Pessoal, então, uma boa tarde, né? Boa tarde a todas, a todos. Primeiro, parabenizar a Casa Cor pelo debate, pelo tema, né? E pelo momento político importante. Nós discutimos o que queremos para a cidade, do ponto de vista da arquitetura, do urbanismo e assim por diante. Agradecer a Cecília também, através do CAL. Já conheço a Cecília, de presidência que tem pelo CAL, quero parabenizá-la. E até para me apresentar um pouco, para quem não conhece, sou candidato hoje pelas 2 federações, PT, PV, PCdoB, PSOL, Rede, também pelo PCB. Então, é uma candidatura de uma coligação à esquerda na conjuntura política, mas também que faz parte do governo do presidente Lula. Minha vice, a Bela, que viria comigo, mas hoje, como ela é deputada estadual, eles estão tendo também sessão na Assembleia Legislativa, então ela pediu que justificasse, mas está me ajudando muito na formatação também do nosso programa e daquilo que nós vamos apresentar para vocês. Eu sou nascido em Belo Horizonte, nasci no Carlos Prates, e aqui vivi a vida inteira, estudei nas escolas públicas, escolas estaduais, depois na Universidade Federal de Minas Gerais. Fui vereador 10 anos, num momento importante de construção da cidade. Eu fui vereador quando nós elaboramos a lei orgânica do município, Patrus era, inclusive, relator, e eu fui relator da parte do transporte. Também participei da parte da educação, como membro das comissões da época da lei orgânica. Também estive na votação e na aprovação do plano diretor, se eu não me engano, em 1996, a data que nós aprovamos, que substituiu aquela lei antiga que nós tínhamos, que era a de uso e ocupação do solo, e praticamente, em Belo Horizonte, você tinha em cada quarteirão, ou às vezes nem isso, uma determinada legislação, e no outro já era diferente. Então, nós não tínhamos um plano diretor na cidade. Essa legislação era mudada a bel prazer, muitas vezes, da especulação imobiliária. Então, numa rua, você podia construir o que quisesse, inclusive do ponto de vista industrial, da outra não dependia daquilo que era mudado. Então, o plano diretor foi um grande avanço que existiu na cidade, e eu participei dele em 96. Hoje ele já foi alterado e ele próprio prevê alterações e modernização do próprio plano diretor. Mas, na época, foi um grande avanço que nós tivemos, e eu participei também dele. E da elaboração de diversas leis. Era uma etapa em que nós passávamos do regime militar para o sistema democrático, teve aprovação da Constituinte em 88 e, posteriormente a isso, de várias legislações como essa. Então, a lei de uso e ocupação de solo, plano diretor, lei orgânica, foram leis que eu participei
da formatação delas. Depois fui deputado estadual por 4 mandatos, estou no 2º mandato de deputado federal, hoje eu sou vice-líder do governo do presidente Lula. Do ponto de vista do interesse do nosso debate, eu sou também presidente, coordenador da Frente Parlamentar em Defesa dos Conselhos. Essa frente ganhou uma importância muito grande, porque nós tivemos uma PEC enviada pelo governo Bolsonaro, que tinha o principal mentor dela, o ministro Paulo Guedes. Ela fazia uma alteração profunda nos conselhos e praticamente liquidava os conselhos, porque tirava deles o poder de polícia, ou seja, o poder de fiscalizar. E, com isso, os conselhos se esvaziavam e, posteriormente, foi apresentado, como consequência desta PEC, que, felizmente, não foi aprovada graças à movimentação dos conselhos, mas a consequência dela era uma aprovação de um projeto de lei do deputado Tiago Mitrô, que ainda tramita, eu sou o relator, dei, evidentemente, parecer contrário, mas que ela retira as funções das profissões, ela desregulamenta todas as profissões no Brasil. Isso inclui também engenharia, arquitetura e vai assim por diante. Essa lei ela foi consequência disso e é uma visão que tem o Partido Novo e esse modelo que eles chamam de neoliberal, mas que é um modelo hoje que deixa para o mercado a direção de todo o processo, como se você não tivesse a função também do Estado e do próprio Estado delegando às categorias a fiscalização para a sua existência. Eu fico imaginando o que seria urbanismo, arquitetura sem o CAL. Como é que isso se daria sem uma fiscalização? Ou mesmo, vamos pegar uma outra profissão, os advogados que têm a OAB, ou a engenharia, que tem o Conselho Regional de Engenharia, de Psicologia, são todas profissões muito bem vistas, inclusive, exatamente porque elas têm elas próprias o poder de fiscalização e de orientação da profissão. Então, nós ficamos livres disso, essa emenda constitucional foi retirada e o projeto certamente será derrotado. Mas essa frente, eu faço parte dela pelo entendimento que tivemos de que era necessário travar essa batalha. Bem, e agora me candidato à Prefeitura de Belo Horizonte. Eu digo que me preparei muito para isso. Agradeço. Eu fui vereador em BH por 10 anos, coloquei um pouco do histórico para vocês, e depois conheci também Minas Gerais, e conheci muito bem, para vocês terem uma ideia, eu fui votado, sou votado nessa última eleição. Nós temos 853 municípios, eu tive voto em 851. Só apenas 2 municípios de Minas Gerais, nesta eleição, não tive voto. Então, conheço Minas muito bem, isso me ajudou a conhecer Belo Horizonte. A gente brinca que BH é uma roça grande, tirando a brincadeira, tem aqui os parâmetros, né, de todo o Estado, que vai nos dar também a síntese de questões importantes como a culinária, o próprio urbanismo, a própria arquitetura. Isso tem uma visão do Estado inteiro, de quem participa da construção de Belo Horizonte. Então, me preparei muito e hoje estamos trabalhando um programa muito avançado para Belo Horizonte. Eu diria um programa ousado. Quem me ajuda muito nesse programa está aqui comigo, que é a Flávia Mourão. Vocês já conhecem, eu queria aqui apresentá-la, agradecer a Flávia por estar fazendo a síntese desse programa, que participou muita gente, né, Flávio? Nós tivemos mais de 200 pessoas participando da elaboração do programa. Comigo está aqui também a Ana Evangelista, eu queria apresentar para vocês, que é a nossa candidata a vereadora. Ana Evangelista é advogada, professora, está aqui com a gente. Depois, se tiver oportunidade, pode também, se for da regra, dar uma palavrinha para a gente. Mas eu vou começar, então, a falar pela questão da mobilidade urbana. A gente parte do princípio de que esse contrato que está para a mobilidade do transporte coletivo, ele tem que ser refeito imediatamente. Não dá para esperar o término dele até 2028. Ele é um contrato, quando eu falo isso, as pessoas vai romper o contrato. Se trata de uma lei, é um contrato. E ele já foi modificado diversas vezes desde que ele foi feito. Esse contrato está aí há 20 anos. E tiveram sempre modificações para pior. O contrato nunca foi modificado para melhor. Então, hoje, nós encontramos uma situação onde as empresas de ônibus fazem o que querem. O quadro de horários está com elas, as linhas são fiscalizadas por elas próprias. Então, você não tem o poder municipal fazendo a fiscalização do transporte coletivo em Belo Horizonte. O contrato já não permite isso. Então, esse contrato não pode, no meu entendimento, continuar até 2028. Então, nós vamos, de imediato,
formar uma comissão no primeiro dia de governo para apresentar uma proposta de contrato. Eu vou tentar colocar um pouco o que seria isso. Mas eu estive com a Bela ontem, fazendo uma visita, aliás, hoje, nos pontos de ônibus. O Guima, presidente do PT, estava lá conosco. E eu fiquei abismado. Não há uma pessoa que você aborde no ponto de ônibus que tenha algum elogio a fazer ao ônibus que ela pega, seja um ônibus perto e piora quando o ônibus é mais distante. É tudo uma negativa. Ônibus velhos caindo ao pedaço, vive quebrando, com raras exceções, e as raras exceções são os 100 ônibus elétricos que o presidente Lula enviou este ano para cá. O resto é uma frota completamente impossível de continuar em Belo Horizonte. Esses ônibus, as pessoas demoram nele tempo. Nós não temos bilhete único, então eu conversei com uma senhora, ela demora no ônibus, ida e vinda, em torno de 4 horas e meia a 5 horas, para ela, uma professora, sair de onde ela mora para ir trabalhar, ela trabalha em Nova Lima. Ela percorre a cidade e demora 4 horas e meia a 5 horas por dia dentro de um ônibus, de péssima qualidade. Isso não tem condições de funcionar. Você tem que pensar a cidade de outra forma. Uma cidade assim, ela fica inviável para pessoas, e são muitas pessoas. Esse é um exemplo dela. Mas, provavelmente, talvez não tão exagerado quanto dela, mas as pessoas não gastam menos de 2, 3 horas por dia dentro de um ônibus. É, portanto, muita coisa. Isso tem que ser resolvido. O prefeito não pode simplesmente dizer, o contrato acaba em 2028, lá eu vejo. Enquanto isso, coloca subsídios. A Flávia está me dizendo que tem 10 minutos, está vendo? Diz que dá ser professor e, ao mesmo tempo, deputado. Vamos falando muito. Então, vou tentar uma síntese. Nós temos que resolver esse problema. Então, este contrato, nós não vamos ficar com ele. Nós vamos, no primeiro ano, já fazer um novo contrato. As empresas de ônibus terão que renovar a frota. Então, esse é um ponto essencial. Como é que renova a frota? Nós vamos fazer contrato com o governo federal, como foi feito através do PAC Mobilidade, é um programa do governo do presidente Lula, que eu conheço bem, com o Ministério da Cidade. Nós vamos trazer uma frota nova, de preferência ônibus elétrico, que não polui, piso baixo, ônibus com ar-condicionado, ônibus com O maiúsculo, ou seja, as pessoas podem pegar esse ônibus, que ela terá conforto. Nós temos que ter pista exclusiva de ônibus. Vamos terminar aquela da Amazonas, que já devia estar terminada há muito tempo, e criar outras. Temos que criar alternativas também, porque isso tudo significa diminuir o trânsito, que é o outro problema. Com ônibus desta qualidade, com o metrô que não existe praticamente, você lota a cidade de carros. Então, nós temos 2.600.000 carros, que é mais carro que gente. Você precisa ter um ônibus de qualidade, corredor para os ônibus, para as pessoas poderem ter um fluxo em que ela pegue ônibus. Ou tenha uma alternativa de moto, de bicicleta. Precisamos concluir os 400 quilômetros de ciclovia, que está incluído no plano diretor, e que nós estamos com 100 e poucos, e olhe lá. Então, esse também é algo fundamental. Ou seja, a mobilidade urbana, ela passa por uma série de transformações. São transformações ousadas que serão feitas. Algum compromisso com o povo a gente tem também. Nós vamos fazer tarifa zero no fim de semana, mas pode ser tarifa zero até total, dependendo da legislação federal. Não tem muito tempo para expor, mas existe uma legislação que nós queremos alterar para que o Vale Transporte, que é passado ao usuário, ao trabalhador, ele possa ser passado pelo empresário para um fundo. Então, você cria um fundo com esse Vale Transporte que daria em torno de 60% do custeio do que é o transporte hoje. Se isso puder ser feito, você pode visualizar uma perspectiva até de uma tarifa zero, com ônibus de qualidade. Então, é uma perspectiva que nós vamos estudar, mas nós vamos fazer uma revolução no trânsito e no transporte coletivo. Significa também o metrô, que foi privatizado, nós avisamos, vai privatizar na hora errada, porque ele privatizou antes de fazer as obras. Então, a privatização, a empresa ganhou por uma bagatela que ela comprou, alguns milhões, e essa empresa já está com todo o dinheiro do governo federal e do governo do Estado, através do crime da Vale em Brumadinho, que colocou 400 milhões. E mais 2 bilhões, mais 2 bilhões e 800 do governo federal. Então, tem 3 bilhões e 200, e a própria empresa vai fazer a construção da linha, que era para ser linha de vai e volta, e agora estão falando uma linha singela, o que significa que o trem, desculpe aí a expressão do trem, ele vai e volta na mesma linha. Enfim, nós vamos ter um transporte de péssima qualidade, onde, indo o metrô, tem que esperar
para que ele volte o metrô e você não tem um que entra, um que vai e um que volta, o que vai demorar a linha. E o governo do Estado já autorizou essa modificação no contrato. Então, nós vamos trabalhar para que isso não aconteça e que a linha do metrô e o metrô seja construído no prazo estabelecido no contrato, que é até 2028, com novas estações e também a reforma das que existem. Então, um metrô para valer. E vamos trabalhar junto ao governo do presidente Lula para que isso aconteça. Ainda em termos da mobilidade, precisamos pensar o anel rodoviário. O anel rodoviário é essencial de ser modificado, precisa de fazer aqueles 7 viadutos. O governo mandou dinheiro para 2, é pouco, tem que fazer todos. Já avisei isso ao presidente Lula, que nós vamos reivindicar. Teria mais coisa de mobilidade urbana, mas deixa eu falar alguma coisa também de habitação. E para habitação, amanhã vou visitar aquele conjunto Zezéu Ribeiro, que está ali no INAMPES. É uma ideia onde era o INSS. Aí eu falando INAMPES, você está debochando, que eu estou muito velho. Naquele prédio são quantas famílias, Guima? 53? 53 famílias que vão morar lá. Eles próprios vão fazer reconstrução. É um projeto também do governo federal de cessão de terreno da União. Nós vamos fazer cessão de terreno da União, tem muitos. Eu cito ali a Escola de Engenharia, que você pode, aí vocês sabem disso melhor que eu. Aqui, por exemplo, era a área de motéis, né? Olha o que virou. Então, se você pode muito bem transformar isso, no sentido da arquitetura, num grande processo de construção de casas populares. Então, imagino que você pode fazer ali, oferecendo residências no centro da cidade, que está muito esvaziado. Em relação ao centro ainda, eu acho que ali precisa de uma nova arquitetura. Eu fico olhando aquela Praça da Estação, vocês que são arquitetos devem brilhar o olho. Ali daria para fazer um grande evento, se você pudesse fazer ali, se você não tivesse ali tanto prédio à toa que tem naquilo ali. Imagina, você fazer ali uma grande praça, como essas que existem em cidades dos Estados Unidos, da Europa, que você pudesse fazer grandes shows. Nós precisamos pensar maior o que é o conceito de urbanismo também da cidade. Então, em termos de moradia, tem o Minha Casa Minha Vida, tem outros projetos. E resiliência climática, se der, eu falo depois mais, ela tem 5 minutos, acho que consigo. Eu acho que, em termos de resiliência climática, primeiro, um compromisso com a Serra do Curral, né, pessoal? Fui lá esses dias, subi aquele morro, estou bem de saúde. Quando chegamos lá, flagramos caminhão da Impabra tirando minério à luz do dia a cada 6 minutos. Proibido. Poxa, o prefeito não viu isso, o governador não viu isso, a Polícia Federal não viu. Imediatamente eu fiz a denúncia à Polícia Federal. Colocamos um drone e localizamos. Não tem condições da Serra do Curral continuar sendo minerada à luz do dia. No Rio de Janeiro, já pensou minerar o Pão de Açúcar? Eu falo isso, pessoas ficam rindo, mas ali não é o nosso cartão postal. Cartão postal é para minerar. E ali ainda tem muito a ver com o Belo Horizonte, que está difícil de se ver com essa poluição toda que nós estamos vendo, essa secura toda, que, aliás, nunca teve em BH. Então, a Serra do Curral precisa de virar um parque nacional. Esse é o compromisso que eu tenho visto com a ministra Marina, e a ideia é nós fazermos isso. Eu tenho compromisso da criação de 10 parques novos, um por cada regional em Belo Horizonte, além do parque da área do aeroporto Carlos Prates, que vai servir de parque e área de moradia. Foi conquista nossa, foi muito minha conquista, porque digo sem modéstia. Eu, desde vereador, eu luto para que aquela área saísse do ponto de vista do que ela servia de aeroporto, fosse transferida as atividades de aeroporto para outro lugar e ali nós obtivéssemos para o setor público que era a área. O Zema e o Bolsonaro quiseram dar aquela área para o setor imobiliário para fazer leilão. E, felizmente, o presidente Lula revogou aquilo e fez uma área popular. Então, esse é um outro ponto importante dos 10 parques. E o plantio de uma árvore por habitante. Pessoal, é muito. Depende. Se o prefeito tiver uma liderança política, chamar a população a um plano, né, de que a gente volte a ser cidade-jardim, que faça um reflorestamento na cidade, dá para a gente fazer. Vamos fazer um plano disso, chamar os meninos, a meninada na escola, incentivar, colocar como prioridade da cidade nesses tempos, a gente faz e planta uma árvore por habitante. Eu vi o prefeito dizer que agora ele vai plantar 1 milhão de árvores. Tem que ser 1 milhão mais a que ele arrancou, né? Isso ele tem que contar também, ficou até com o apelido de prefeito motosserra. Então, nós temos que ter uma outra visão, nós temos que dar um bom exemplo para isso. E temos que voltar, acho que o meu tempo está terminando, com o Drenurbis. O Drenurbis foi um projeto muito utilizado, aliás,
Me desculpe novamente a modéstia, mas vocês pensam em coisas que foram feitas, disso que eu disse, alguma coisa veio do governo do PT. Tanto nessa área de urbanismo, de mobilidade urbana, mas também na área social. Vou falar do Bolsa Família, do que foi feito, do Vila Viva, nas favelas de Belo Horizonte. Então, o Drenurbis é uma. Você faz, então, a limpeza do córrego, do esgoto, ele vai para uma ET, que foi construída na época da Dilma também, as duas, isso vai para lá, é tratado, e o córrego limpo, você, então, faz o reflorestamento desse córrego através do Drenurbis. Então, nós temos muitas propostas boas para fazer Belo Horizonte. Dizer para vocês que eu e Bela estamos preparadíssimos. E BH, a gente ganhando, eu peço a vocês o voto, a confiança na gente. Nós vamos ter não um prefeito e uma vice-prefeita, mas nós vamos ter um prefeito e uma prefeita em Belo Horizonte, que nós precisamos, pelo menos, 2 cabeças para ajudar a dirigir politicamente com vocês essa cidade. Muito obrigado. Obrigada, agradeço a fala do candidato. Vamos abrir agora 10 minutos para o debate. As perguntas poderão ser encaminhadas. Quem quiser fazer pergunta por escrito, só levantar o papelzinho que a gente vai recolher. Cecília. Então, senhor Rogério. Rogério, então, com a licença dele, Rogério Correia. O tema, então, da primeira pergunta é resiliência climática. Candidato, como moradora da Pampulha, gostaria de saber se está em seu plano a despoluição e em quanto tempo consegue nos entregar uma lagoa limpa, com entorno iluminado e seguro. Essa eu tenho quanto tempo? 10 minutos é tudo. Não é isso? Então, tem que responder cada pergunta rápida. Uns 3 para cada. Então, foi ótimo, porque essa eu não falei na resiliência climática, e ela está lá. Eu fui morador do Santa Amélia muitos anos. Morei no Santa Amélia, morei no Dona Clara. Santa Amélia eu morei mais. E adoro aquela Lagoa da Pampulha, porque ali, para mim, era um refúgio. Ali eu saía de casa a pé, ia fazer minhas caminhadas na Lagoa da Pampulha, era sócio do PIC. O PIC tem uma das saunas melhores, a sauna seca, melhores que eu já vi na minha vida. Então, eu ia muito lá e andava naquela lagoa sempre, e a gente vai acompanhando aquilo com muita aflição, porque a lagoa foi uma visão do Juscelino Kubitschek, né? Longe de comparar Juscelino Kubitschek com outro, mas a gente precisa de ter algo que pense para frente Belo Horizonte. Não dá para pensar BH do jeito que está sendo pensado, minúsculo. O Brasil vai crescer 3% ao ano agora, esse ano vai crescer 3%, diziam que o Brasil não ia crescer. Com a política econômica do presidente Lula, que está colocando dinheiro no bolso do povo, isso vai crescer mais. Nós vamos ter um crescimento do Brasil com a reforma tributária, que vai ser 10 anos seguidos de crescimento, tem que pensar isso em BH. Se nós vamos ter crescimento econômico, você tem que ver o que faz em Belo Horizonte para ele crescer mais, gerar emprego e renda, e qual é o que a cidade tem, qual é a característica da cidade. A Lagoa, então, o Juscelino projetou e depois aquilo foi deteriorando. Mas o plano que existe hoje, inclusive assinado pelas 2 prefeituras de Belo Horizonte e Contagem e pela Copasa, é possível e é viável, e nós vamos fazer a despoluição da lagoa até 2028. Isso significa que a Copasa tem que fazer todas as ligações que ainda não fez de esgoto, principalmente captar de Contagem o que é jogado lá de esgoto clandestino, que é muita coisa. Isso é preciso fazer o mapeamento, e Belo Horizonte ainda tem. Então, também é necessário fazer. Se eles cumprirem essa parte, Belo Horizonte vai ter principalmente a parte do cuidado do chamado espelho d'água, a limpeza e o cuidado do espelho d'água. Então, até 2028, é viável despoluir a Lagoa da Pampulha. Esse é o plano que a gente tem para a Lagoa da Pampulha. E, claro, vamos adaptando esse processo. Dizem que o contrato lá está muito caro, que foi feito para limpeza, nós vamos olhar o contrato. Se ele estiver caro e não for eficiente, nós vamos desfazer esse contrato. Não sou obrigado, nenhum prefeito é obrigado a ficar com contratos que podem ser denunciados. Porque fala, você tem que respeitar o contrato. Se o contrato estiver correto, se ele não estiver, você denuncia o contrato, vai à justiça, denuncia, faz outro. Enfim, então, a minha meta é a despoluição da Lagoa da Pampulha, e dali nós vamos fazer também uma área de turismo muito grande. Já pensou a Serra do Curral com parque, a Lagoa da Pampulha? O que você atrai de turismo para Belo Horizonte? É algo que você pensa uma nova BH com um novo contorno. Aproveito para falar da vacina.
além da importância da vacina, é transformar BH na capital da vacina. Eu já estou falando do ponto de vista econômico. Você tem lá o Centro Nacional de Vacina, que está sendo construído na UFMG, tem o BH-Tec, tem a FUNED e tem a outra que fabrica vacina, a Fiocruz. Então, com isso, você pode ter de Belo Horizonte a expertise da Universidade Federal, um centro nacional de vacina, que você evolui com alta tecnologia para trazer também para Belo Horizonte uma garantia econômica de maior sucesso. Então, Pampulha é isso. Gente, eu já peço perdão, desculpas antecipadamente, se a gente não conseguir fazer todas as perguntas pelo tempo que a gente tem para a gente ficar... Mais rápido. Não, agora porque chegaram mais perguntas. Então, olha só, mobilidade urbana. Gostaria de saber acerca da implementação de bilhete único para transporte coletivo, rodízio para veículos particulares e efetivação de ciclovias e ciclofaixas. Previsão de corredor de motos, se tem. Sim, ciclovias, vamos fazer 400 quilômetros, que está no plano diretor, motos também específicas, rodízio de carro, a princípio sou contra, não é dizer que não vamos analisar, mas não gosto da ideia, não está no nosso programa, né, Flávio? A outra questão, primeira. Bilhete único. Bilhete único, claro, coletivo. tem que ser feito bilhete único. Vamos dar um jeito. A ideia é o bilhete único metropolitano, incluindo o metrô. Não é fácil fazer, mas é viável. Tá? Depois eu posso colocar para vocês o planejamento disso, mas a ideia nossa é fazer o bilhete único, ele é viável, tem que ter com o governo do Estado e as prefeituras um acordo para viabilizá-lo, mas ele é necessário. É um absurdo hoje a pessoa não ter um bilhete único na região metropolitana de BH. Então, vamos lá. O tema habitação. Há previsão de implementação de aluguel social para controlar valores de aluguéis na cidade? Ou alguma regulamentação para melhor remanejamento da especulação imobiliária nas regiões centrais? Sim, aluguel social é uma hipótese. O problema é que hoje ele é muito pequeno, o valor está em torno de R$500, R$600, não dá para nada. Então, a gente acaba não convencendo ninguém. Nem os próprios moradores que estão em situação de rua conseguem algum local quando isso lhes era oferecido. Então, para isso, vamos ter que oferecer um valor de aluguel social maior que dê condições, inclusive, de tratar este problema específico dos moradores em situação de rua, que agora nós vamos ter a Macaé, que é a nossa deputada estadual do PT, minha amiga muito qualificada como ministra de Direitos Humanos. Já falei com a Macaé. A Macaé, isso aqui, ela era coordenadora da nossa campanha, né? Está como coordenadora. Falei com ela que este plano de morador de rua, eu e Macaé temos obrigação de resolver. E a última pergunta, a área da Praça da Rodoviária e em torno dela tem alguma proposta de melhoria? Acredito ser a área mais perigosa de BH. A questão, ali é uma área crítica, né? Aliás, eu vi uma pessoa que veio de Pernambuco, de Recife, falou que nunca viu uma cidade tão suja, e ela passou exatamente ali. Alguma coisa nós vamos ter que fazer naquela área da região da rodoviária. E tem o restaurante popular, tem ali uma região crítica. Nós vamos ter que mexer ali de alguma forma. Vamos dizer, o centro mais baixo da cidade. Vamos pensar o que a gente faz ali. Vou pedir auxílio de vocês também. Eu não consegui falar da parte da democracia, mas isso também é essencial para a gente do PT. Nós não conseguimos fazer as coisas sem ouvir o povo. Eu não posso mexer ali na Praça Rodoviária sem entender o que está acontecendo, mais a miúde. Então, nós vamos ter que escutar o povo. A gente tem a ideia de voltar com o orçamento participativo, voltar com as regionais. É impressionante como é que um prefeito centraliza tudo e, ao invés de descentralizar a escuta à população, como tínhamos nas regionais, que era uma espécie de subprefeitura. E a minha ideia é fazer também algo que nós estamos chamando de território da cidadania, além do conselho da cidade, onde as ideias mais gerais da arquitetura, do urbanismo, da mobilidade vão aparecer no conselho. Essa hoje é uma prefeitura que não escuta, perdeu a capacidade de ouvir o povo. Nós vamos retomar isso, lembrar dos bons tempos do Patrus Ananias, onde a cidade era ouvida, mexia, tinha dinâmica. Isso precisa de voltar. Mas isso é a cara do PT, né? Então, pode ficar tranquilo que a gente, sendo prefeito, nós vamos, com certeza, implementar. E aí nós vamos ver com carinho, que pode ser na Praça Rodoviária e lá na Praça Estação, que eu já falei com vocês, vou precisar da ajuda suas. Eu acho que ali vale um concurso até para saber o que nós vamos fazer naquela área, que vai da Sapucaí até lá no final.
Eu acho aquela área hoje desperdiçada do ponto de vista da cidade. A gente tem tanto pouca área que você pode fazer coisas grandes, e ali, e a rodoviária, quem sabe a gente não pensa algo gigantesco para a cidade. Eu falo gigantesco não é no sentido de custo, não. E pensar a cidade, imagina, aquilo pode trazer muita gente para cá de turismo, pensa em carnaval, festa junina, ano novo, tem tudo que pode ser feito naquela área, né? Eu acho que as duas podem se combinar ali num projeto arquitetônico. Ah, e tem o Centro Goiânia, é verdade, que também incorpora ali, bem lembrado. Está vendo? Ter uma arquiteta dessa comigo não é fácil. Não é arquiteta, não, mas já tem o... não é? Tá bom. Então, pessoal, é isso, né? Acho que eu tem mais tem uma última pergunta aqui também, voltando à Pampulha, né, sobre resiliência climática. Na Pampulha há inúmeros eventos. Recentemente houve Stock Car, que impactou a questão ambiental, inclusive houve diversas manifestações contra este evento. Como você pretende lidar com esses eventos? Stock Car, eu sou a favor, mas não ali. Para terminar, acho que Stock Car, ali nós tínhamos que escutar o FMG. O FMG é uma parceira enorme da nossa cidade. O FMG ganhou 3 vezes seguido o título da melhor Universidade Federal do Brasil. Como é que você faz algo que você não escuta a reitora, não escuta a excelência que tem ali para saber se pode ou não fazer? Eu achei aquilo um desrespeito. Eu jamais faria algo que a universidade, através dos seus estudos, não recomendasse. Com licença, no tempo mínimo encerrado respeito. do debate. Vamos agora deixar, o senhor pode continuar, tem 5 minutos para as considerações finais. Livre. Uai, já a conversa está tão boa, eu nem escutei vocês, está vendo? Mas, outra oportunidade, a gente escuta. Não, então, do Stock Car, eu acho que é isso, acho que é um desrespeito. A parte da democratização da cidade, eu julgo muito importante, falei um pouco dela, mas nós vamos fazer uma cidade democrática. O orçamento participativo, pessoal, é essencial, é visível. Qualquer periferia que você vai, nós tivemos na Serra, eles mostram, essa urbanização aqui foi feita na época do Vila Viva. Foi obra que veio como indicação do orçamento participativo. Aquela escola municipal que está ali implantada foi orçamento participativo. Esse posto de saúde foi orçamento participativo. Por quê? Porque quando você coloca o recurso para ser decidido pela população, ela vai decidir daquilo que ela mais precisa. E nós temos nas periferias, nas favelas de Belo Horizonte, uma concentração de em torno, Flávio, de 20% em 8% do território. Então, ali é muito exprimido. Você tem que ter soluções para quem mora na favela. E ali eles dão as soluções e você precisa de recursos, precisa de obras, precisa de colocar esse recurso. Então, esse eu acho um ponto importante da participação popular. Ter orçamento participativo da habitação, novamente, estabelecê-lo. É claro que o orçamento participativo não é exatamente nos moldes que eram. Hoje você tem internet. Quando nós criamos o orçamento participativo, ainda existia orelhão. Quando a gente era vereador, eu brinco com o Guima, para ver como é que nós evoluímos, o pessoal ia no gabinete da gente, vereador, pedia orelhão. Ô, vereador, põe um orelhão lá no meu bairro, que lá só tem um na farmácia, e a fila é enorme. Parece que tem, é claro, tem muito tempo, mas nem tanto, né? E olha como é que nós evoluímos. Então, você precisa evoluir também no que é o conceito de participação popular, como é que você coloca a questão da tecnologia, também na construção da cidade, um tema que a gente não colocou, mas que vai nos servir. A área da saúde, por exemplo, tem uma fila enorme. Fiquei sabendo hoje que fila de cirurgia tem 28 mil pedidos de fila de cirurgia agarrada. O Pedralva me deu um dado, acho que de 500 mil pessoas na fila de exame e consulta especializada, 500 mil pessoas. Nós precisamos, primeiro, enfrentar esse problema da fila na saúde, depois modernizar. A pessoa pode, pelo celular, hoje, acompanhar que lugar ela está na fila e que fila é essa, inclusive para ter transparência. Isso faz parte também do urbanismo na cidade, da mobilidade, como é que a pessoa se mobiliza, tudo faz parte. Então, a alta tecnologia precisa ser vista também. Preciso considerar o emprego verde, né, que nós estamos chamando. Eu visitei também. Democracia é muito bom porque você passa a conhecer melhor aquilo que você vai mexer. A gente acha que sabe muito, a gente sabe muito pouco em relação ao que precisa saber de uma cidade. Na época de campanha, você aumenta o conhecimento. Eu visitei o pessoal, os catadores, a reciclagem.
Tem muita coisa boa para fazer nessa área. Dá para fazer uma política de lixo zero em Belo Horizonte. Não é caro e é viável de ser feito. Já existe um aplicativo que eles fizeram de São Paulo, não sei se Flávia conhece, um aplicativo de São Paulo que eles vão, cadastram a pessoa que vai fazer o que eles chamam a leva. Então, eles vão num determinado conjunto, faz a coleta e leva para o local. Então, ele cadastra nesse aplicativo lá com a equipe de reciclagem, a equipe que cadastrou, ele leva para lá aquilo que ele conduziu naquele determinado local. E ele pode fazer isso por rua, por quarteirão. Então, você pode modernizar, dando a esses que fazem a reciclagem o que a gente chama de emprego verde e fazer com isso uma Belo Horizonte muito mais limpa e que faça coleta coletiva do lixo. Coisas simples de serem feitas, que às vezes não custa nada à prefeitura, mas precisa de alguém, eu repito, que faça uma direção política da cidade. A cidade está arcaica, sabe? Belo Horizonte parou de pensar grande, é a impressão que eu tenho, e sempre pensamos grande. Né? Juscelino, repito, foi um exemplo disso, depois foi um exemplo para o Brasil, pensando grande. O Lula pensa grande ao fazer esses projetos sociais. Mas se você pensar, até Fernando Henrique, quando fez o Plano Real, que a gente não gostava muito na época, pelo menos ele pensou em ter uma estabilidade financeira. Hoje não, fica-se miúdo. A reforma tributária nós pensamos grande. Já pensou se, em vez de reforma tributária, o Bolsonaro tivesse ganhado a eleição para fazer reforma administrativa e liquidar com o serviço público, que é o que eles querem? E aí privatizar tudo, abrir mão do Estado, e nós estaríamos aí discutindo miudeza, como é que você corta plano de carreira, corta salário, corta isso, corta aquilo, para diminuir a prestação de serviço público. Nós pensamos grande, vamos fazer uma reforma tributária sem elevar a carga tributária, mas que facilite a arrecadação e facilite, portanto, o processo do Brasil crescer e desenvolver. Então, eu acredito muito que nós vamos fazer uma BH muito avançada. Peço a vocês a confiança em mim, na Bela, e vote 13 no dia 6. Muito obrigado.